Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Pai seja com todos nós, nesse dia 28 de dezembro, de 2021. Graças a Deus estamos aqui em vigilância, em sinceridade, em obediência, em perseverança, procurando aí as veredas direitas, para andarmos por elas, que são as veredas que as virgens prudentes andam, Essa é a nossa esperança, o nosso desejo, o nosso esforço, Que é ser contados, serem contados, nós todos sermos contados no grupo das virgens prudentes, Amém, Graças a Deus. Continuar aqui com a nossa pequena leitura, Aí a respeito aí das causas, das origens, Aí dessas heresias, que depois nós vamos ver todas elas, E como é que elas têm aparecido aqui, nos dias de hoje. Aí nas diversas religiões cristãs, Então nós estamos falando aqui de um filósofo chamado Plotino, Esse Plotino, ele entendia, Ele entendia que existiam três realidades no mundo, Que nós já vimos aí ontem. Ele chamava uma realidade de uno, a outra de razão e a outra a alma do mundo. Três, Três realidades que existem, o uno, a razão e a alma do mundo. Então vamos ver o que é esse uno aí, e o que é essa razão e o que é essa alma do mundo, Porque ele diz que o uno é um ser superior, E é o princípio de todas as coisas, contém em si todas as realidades, Esse uno, ele é um ser indeterminado, não se pode qualificá-lo, se pode dizer o que ele é, só se pode dizer o que ele não é, Certo? Aí ele diz que do uno propaga o saber, O saber, o conhecimento, por emanações de si mesmo. Então ele propaga o conhecimento, Aí ele vai dizer que o uno não é Deus, mas é uma ideia mística do absoluto. Não é Deus, é uma ideia mística do absoluto. Toda a realidade provém do uno, Pelas emanações, certo? O que dele provém não é criado. Não é criado, já existe, O que primeiro irradia do uno é o intelecto, A inteligência, Certo? Então a primeira emanação do uno é a inteligência, Certo? Que primeiro irradia do uno é o intelecto, a inteligência. Aí ele diz assim, da inteligência propaga-se a alma cósmica, Certo? Que é menos perfeita que o intelecto. Então o uno, o intelecto e a alma cósmica compõem um mundo inteligível, formando círculos. Olha as ideias dele. O intelecto mora ao redor do uno e a alma cósmica circunda o intelecto, a inteligência. Então são círculos, Círculos, círculos que se circundam mutuamente, Aí ele vai dizer que a alma se propaga nas coisas do mundo visível, Que é a natureza, a alma do mundo, E as almas dos humanos são partículas da alma cósmica, bem como as almas dos deuses, das plantas e dos animais. Então, quer dizer, ele diz que não tem Deus, Aí quando vê, diz que tem, Então são contradições. Aí ele vai dizer que a matéria é a fonte do mal, Que assola o mundo, é a matéria, é a fonte do mal,
Por quê? Pela falta de irradiação da perfeição oriunda do Uno, né? Por causa da distância da luz primordial que se exauriu no reino das sombras. Então ele já botou a luz aí, né? A luz vem de lá para cá, quando chega num ponto, ela chega aqui fraca, né? E aí ela é dominada pelas sombras, pelas trevas, que ele acha que é a matéria, né? Ele entende que é a matéria, né? Então a matéria não tem luz. A matéria são trevas, é o mal, né? Então a luz não alcança as sombras, né? Não alcança a matéria. Por causa das emanações, né? Que as emanações elas vêm em degradação menor, digamos, né? Ela sai inteira do uno, quando ela chega no intelecto já chega mais forte, mais fraca. E assim vai, quando chega na matéria não tem quase nada, né? A alma do homem deve retornar ao uno, né? Você vai retornar ao uno. A alma tem essa inclinação de voltar ao uno, a alma do homem, né? E depois nós vamos ver aí a diferença que existe entre alma, né? Essa palavra alma, ela pode ser empregada de vários sentidos, né? Aí nós vamos ver a diferença que existe na doutrina apostólica, né? E dos profetas, né? Então ele afirma aí, esse Plotino, ele afirma que a alma tem essa inclinação de voltar ao uno, né? Ela saiu do uno e tem inclinação para voltar ao uno. Então a matéria não tem essa inclinação, certo? Ela não quer voltar ao uno. O retorno ao uno é possível pela atividade intelectual. Ó, ele vai dizer aqui, né? Pela prática das virtudes que impõem limites às paixões. Então ele já fala em virtude, fala em paixão, ele fala em comportamento, né? Ele fala em domínio das paixões pelas virtudes, certo? O caminho de volta é facilitado pela arte, pelo amor e pela filosofia. Então o caminho de volta para o uno, né, só é possível e facilitado pela arte, pelo amor e pela filosofia. Aí ele vai dizer o que é o amor. O amor é uma paixão que nasce do desejo do conhecimento, do belo, já presente na alma do homem. Amor para ele é isso aí, né? A alma está apta a unir-se ao uno, né? Fundindo-se no amor de Deus, que ele diz que não é o uno, que também não existe, né? E por isso entra em êxtase, ó, que é um estado além do domínio da razão. Então ele sustentava o êxtase, né, como uma coisa, digamos, que devia ser atingido pela pessoa para que ela pudesse usar a razão, né, usar a razão e se unir a Deus, né, numa fusão completa. Então ele está falando aqui em fusão, né, da matéria, da alma, né, com Deus, né? Com o uno, né? Porque ele diz que o uno não é Deus, então fica aí essa contradição aí, né? Então o êxtase definitivo acontece após a morte. Então ele diz que o êxtase é importante para você atingir o conhecimento e o belo, né? E o amor, né? Certo? Bom. A alma, ó, o que ele diz? A alma está apta a unir-se ao uno, fundindo-se no amor de Deus. E por isso entra em êxtase, que é um estado além do domínio da razão, né? Em que a alma se une a Deus numa fusão completa. Aí ele fala no êxtase definitivo, que é o quê? Que acontece após a morte. Depois da morte, né? A alma do homem vai entrar em êxtase definitivo com o uno, com Deus, né?
que ele diz que o uno não é Deus, mas acaba dizendo, né? Então são contradições, né? Teorias contraditas, contradições. E elas influenciaram, né? Os nossos irmãos do passado, conforme nós vamos ver. Amém? Por hoje, Pai seja com todos nós, até amanhã, se Deus quiser, né?